Daremos início à programação desta manhã com a palestra A TIC na Unicamp, Caminhos para o Futuro. E convido o coordenador de Tecnologia da Informação e Comunicação da Unicamp, professor doutor José Raimundo de Oliveira. Tenham todos um ótimo dia. Bom dia a todos. Só uma correção aqui. O título que foi passado para mim era a TIC na Unicamp, Visão para o Futuro. Bom, aí eu fiquei pensando um pouquinho sobre essa visão de futuro, né? O que isso significa? Eu estou com um problema de afonia, então vou ter que falar mais próximo do microfone. Então, a primeira coisa, como se ter uma visão de futuro? Né? Eu refletindo um pouquinho sobre isso, eu até adquiri uma bolinha de cristal para ver se eu via alguma coisa, né? Mas essa bolinha de cristal não ajudou muito, não. Essa imagem aí é uma edição de uma ex-funcionária do Centro de Computação que desrespeitosamente alterou a visão aí do professor, né? Mas para que você quer ter uma visão de futuro? De uma forma geral, a gente pretende melhorar, né, aquilo que a gente tem no presente, né? Ninguém procura uma visão de futuro para piorar, para a intenção é sempre melhorar, né? Aí surge a pergunta de como melhorar, né? Bom, o primeiro passo é conhecer o seu presente. É saber onde que a gente está para tentar desenhar o futuro, né? Depois, buscar exemplos. Vamos ver o que está dando certo em alguns parceiros, alguns colegas, algumas instituições similares e vamos tentar seguir aquilo que deu certo e evitar aquilo que deu errado. O terceiro passo é traçar um planejamento, né? Dizer o que a gente pretende de futuro, né? Com base naquele conhecimento que a gente tem do presente, né? A gente faz o nosso planejamento. E, claro, seguir aquilo que foi planejado. Ninguém faz um planejamento à toa. Nesse sentido, então, eu proponho a agenda de hoje falar sobre o estado atual da TIC na universidade. Vamos falar sobre data center, equipamento, a conectividade e a equipe de TI. Vamos apresentar um exemplo de uma universidade que tratou recentemente sua TI. E, por último, muito rapidamente, vamos tentar indicar, né, algumas sugestões para um planejamento futuro. Observe que a CETIC, a Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação da Unicamp, ainda não tem um planejamento estratégico definido. O Centro de Computação concluiu seu planejamento estratégico, mas a CETIC, que tem uma visão geral da universidade, não tem esse planejamento. Isso deve ser iniciado em breve, né? Então, nesse sentido, eu quero dar umas rápidas pinceladas naquilo que eu acho que a gente deve tratar. Para falar do estado atual, eu quero compartilhar com vocês o resultado do último levantamento que a gente sempre faz, um levantamento anual
da infraestrutura de TI da universidade. Esse levantamento vem sendo realizado desde 2014 e nós estamos hoje completando, então, o seu quarto levantamento, né? Sempre o levantamento é feito relativo ao ano passado, né? Para apresentar os resultados desse levantamento, eu defini aqui, para não ficar explicitando individualmente unidades e órgãos, eu dividi os órgãos da Unicamp em 5 segmentos. Um segmento que é administrativo, outro relativo a centros e núcleos, outro relativo à unidade de ensino e pesquisa, e a área da saúde, claro, e os colégios. Eu separei os colégios porque, numa avaliação que a gente fez até o ano passado, a gente incluía os colégios como unidade de ensino e pesquisa. Mas o que aconteceu, o que eu observei, é que isso aí acabava mascarando algumas necessidades que são específicas dos colégios, né? Bom, o primeiro indicador que eu quero fazer, esse levantamento é muito completo, ele vai até algumas questões até subjetivas, do tipo qual é o grau de satisfação com a infraestrutura. Aqui eu separei somente alguns pontos para a gente apresentar e tentar tirar algumas conclusões, né? O primeiro indicativo que eu quero compartilhar aqui é a quantidade de data centers. A universidade tem, desculpe, antes disso, esse levantamento ele é encaminhado à diretoria da unidade, então a resposta que nós obtivemos eu entendo que é de responsabilidade da diretoria. Não importa se ela colocou um técnico para responder, mas a gente entende que a responsabilidade vem da diretoria da unidade. Então, voltando então ao data center, a Unicamp, aqueles que responderam esse questionário, afirmaram que nós temos aqui exatamente 50 data centers. Observe que a maior parte deles está colocada aqui nas unidades de ensino e pesquisa. Apesar de nós termos 24 unidades de ensino e pesquisa, somente 19 declararam ter um data center. Tá? O segmento administrativo declara 14 data centers. Os centros e núcleos, 11 data centers. A área da saúde, 5 data centers. E os colégios, né, só tem um data center. São 2 colégios, ou seja, somente um deles tem data center. Bom, mas vendo aquele quadro e observando aqui o que seriam os componentes que a gente presumiria ter num data center para ele ser realmente considerado como tal, no break, gerador, estabilizador, refrigeração, controle de entrada e saída, procedimentos de contingência, proteção contra instabilidades elétricas, brigada de incêndio. A gente observa nesse radar aqui que nem tudo é satisfeito. Por exemplo, poucos declaram que possuem gerador. Poucos, muito poucos mesmo, cerca de 10%, declaram que têm controle de entrada e saída. Bom, todos têm low break, quase todos têm refrigeração. Isso aqui é interessante, né? Um data center sem refrigeração é interessante saber como que isso é colocado, né? Mas 100% tem low break, mas não são 100% que tem refrigeração. Então, o que a gente tem realmente não chega a ser um data center, né? Apesar da declaração que a gente recebeu, né?
é no máximo uma sala onde ficam computadores. Tá? Bom, agora falando um pouquinho sobre os equipamentos. Nós temos na Unicamp 2.569 servidores, máquinas servidoras, né? Não são funcionários, são máquinas servidoras. Desses 2.500, cerca de 44% estão nas unidades de ensino e pesquisa. Tá? Somente 2% estão nos colégios. E assim por diante. Né? A área administrativa é o segundo segmento com mais servidores, tem 31 servidores. Desculpa, 31% dos servidores. Né? Com respeito a desktop, essa é a nossa divisão aqui. Né? Nós temos cerca de 65% dos desktop nas unidades de ensino e pesquisa. Tá? Aqui, a área da saúde é a segunda com o maior número de desktop. Notebook, né? São 3.800 notebooks, mas a grande maioria está nas unidades de ensino e pesquisa, cerca de 85%. Dispositivos móveis, nós temos declarados cerca de 1.120 dispositivos móveis. 87% estão nas unidades de ensino e pesquisa. Eu repito mais uma vez, essa é uma informação que vem das unidades, dos órgãos. Né? Essa não é uma informação que a gente tem, por exemplo, do nosso patrimônio, do nosso controle de convênios. Tá? Essa é uma informação que chega diretamente da fonte. Né? Aqui é um outro quadro que traz uma preocupação importante. A quantidade de equipamentos, né? Na verdade, aqui nós estamos falando em porcentagem dos equipamentos adquiridos com recursos orçamentários. Bom, o resumo aqui, né? Nós temos os segmentos que eu separei aqui, né? Cada um com a sua corzinha, mas eu tenho aqui por servidores, desktop, notebook e dispositivos móveis. Observe que na área da saúde e nos colégios, quase que 100% dos equipamentos são adquiridos com recursos orçamentários. A coisa parecida é com o segmento de administração. 88% aqui, por exemplo, de desktop são adquiridos com recursos orçamentários. Isso aí já não acontece, por exemplo, com as unidades de ensino e pesquisa. Observe que em servidores, por exemplo, somente 31% dos servidores colocados nas unidades de ensino e pesquisa são adquiridos com recurso orçamentário. O resto, quase 70%, é adquirido com recursos extra-orçamentários. A mesma coisa, muito próximo a isso, desktop, notebook e dispositivos móveis. Aqui também eu coloquei, aqui não, infelizmente não saiu destacado na legenda, mas essa coluna aqui, que está nesse amarelo aqui, ela representa então a média de tudo, de todo o total. Como as unidades de ensino e pesquisa têm a maior parte dos equipamentos, a unidade de ensino e pesquisa acaba puxando a média para muito próximo da maioria ser extra-orçamentário. Né? Então, por exemplo, com servidores, por conta desse peso das unidades de ensino e pesquisa, a média total dos nossos servidores
somente cerca de 40% são adquiridos com recursos orçamentários. O resto, cerca de 60%, é extra-orçamentário, vem de convênios, vem de outras fontes, né? Algo parecido também acontece com o desktop. Cerca de 55% dos nossos computadores de mesa são adquiridos com recurso orçamentário, o restante é extra-orçamentário. E assim por diante, né? Ou seja, as aquisições da universidade estão muito dependentes dos seus recursos extra-orçamentários, dos seus convênios, dos seus projetos de cooperação, né? Uma outra visão, essa mais preocupante, é a idade dos equipamentos. A idade dos equipamentos está colocada aqui em grupos de 7 ou mais anos, 5 a 7 anos, 3 a 5 anos, 1 a 3 anos, o de 0 a 1 ano. Eu coloquei aqui também, essas linhas aqui, essas setas aqui, representam aquilo que a gente considera o tempo útil, né? Não é bem o tempo útil, é pelo menos o tempo que os fornecedores oferecem de garantia ou de contratos de manutenção, né? Então, por exemplo, para servidores, é sugerido que o servidor tenha uma vida útil de cerca de 5 anos. Desktop e notebook, da ordem de 3 anos. E os mobiles, né, os tablets e celulares, alguma coisa da ordem de 1 ano. Bom, o quadro é preocupante. Por exemplo, olhando aqui o limite da vida útil dos servidores, nós podemos constatar que 53% dos nossos servidores já ultrapassam essa linha, né? É muito preocupante, né? Desktop, então, é 27 mais 27 mais 26, ou seja, mais de 70%, quase 80% já está além do tempo de vida útil. Então, nós temos aqui um quadro que eu acho extremamente preocupante. O interessante é observar que esse quadro é muito similar ao quadro do levantamento que a gente fez no ano passado, onde essa grande coluna aqui, por exemplo, de mobiles, ela estava aqui. Ou seja, houve um deslocamento. Tá? Ou seja, isso comprova a confiança, né, nesses dados. Esses dados realmente refletem aquilo que está acontecendo nas unidades, né? Falando um pouquinho sobre conectividade, aqui a distribuição dos pontos de rede pela universidade. Cerca de 65% dos pontos de rede é ponto de rede com fio, né? 65% estão nas unidades de ensino e pesquisa. 12% estão na área da saúde, 16% na área administrativa e 6% nos centros e núcleos. E somente 1%, menos que 1%, estão nos colégios. Em cima dos números também importa saber a quantidade de pontos a tecnologia giga, né? Na área administrativa, 71% daqueles equipamentos já são com a tecnologia giga. Centros e núcleos, 67%. Na área de ensino e pesquisa, são 63%. Na área da saúde, 70%. Os colégios, 32%. O total dá uma média de... Nós temos cerca de 65% dos nossos pontos de rede já com a tecnologia gigabit, né?
Bom, falando ainda sobre conectividade, a questão de rede sem fio. A Unicamp possui, atualmente, dentro das unidades e órgãos, 1.188 pontos de acesso, access point, né, de rede sem fio. Né? Aqui eu coloquei essa tabelinha para mostrar o que é em cada uma dos segmentos. Né? 111 estão nas áreas administrativas. Na área de ensino e pesquisa temos 905, na área da saúde 85, nos colégios 26. Aqui eu coloquei uma coluna que diz quantas unidades dentro da área administrativa possuem pontos de rede sem fio. Né? E por último aqui, quantos órgãos, quantas unidades tem em cada um desses segmentos. Bom, um outro quadro que eu coloco aqui nessa mesma transparência é o número real, né? O número está aqui em azul, o número real, né? As unidades de ensino e pesquisa têm um grande número de pontos de acesso à rede sem fio. E traço aqui também uma média, né? Ou seja, a simples divisão do número de pontos de acesso pelo número de órgãos. Né? Então, por exemplo, a média que nós temos nas unidades de ensino e pesquisa são 37 pontos de rede em cada unidade. Por exemplo, nos colégios, essa média cai para 13. Nos centros e núcleos, 4,1. E assim por diante. Né? Uma outra informação importante que eu queria também compartilhar com vocês é a cobertura da nossa rede sem fio fora das unidades, nas áreas comuns. Tá? Essa cobertura ela foi muito recentemente ampliada e melhorada com recursos do programa Campus Tranquilo, né? Em que a gente substituiu cerca de 47 dos pontos de acesso que nós tínhamos. Nós tínhamos pontos de acesso colocados em postes, que eram pontos de acesso que a gente chama indoor. São o mesmo ponto de acesso que você tem em casa. E eles têm um raio de cobertura de cerca de 50 metros. Nós substituímos todos esses por o que a gente chama access points outdoor. São dispositivos mais potentes e que têm um raio de cobertura da ordem de 100 metros. A simples substituição desses aparelhos melhorou a nossa cobertura, mas nós temos diversos espaços aqui sem cobertura, espaços importantes. Nós estamos aqui, ó. Aqui é o restaurante. Nós estamos por aqui assim. Nós temos uma cobertura, mas ela não é uma boa cobertura. Está previsto aqui a instalação de outros pontos de acesso. Aqui na Praça do Ciclo Básico, nós temos uma cobertura quase que total. Mas esse é um espaço muito povoado. Então, nós temos a previsão de instalar mais pontos de acesso aqui. Nós temos um processo aberto de aquisição de mais 20 access points para ser instalado em áreas que são bastante visadas. Então, apesar de ter uma cobertura aqui, na medida que a população é muito alta, esses pontos de acesso se esgotam, então você precisaria ter outros pontos para cobrir. Mas observe só, nesse espaço aqui, ó, esse espaço aqui,
praticamente não tem cobertura de rede sem fio externa. Que espaço é esse? Economia e o Instituto de Computação. Aqui, próximo à educação, nós temos um ponto de acesso. Mas aqui na economia, aqui no centro, no IC, aqui nessa nova área que tende a crescer muito, aquele polo tecnológico, nós não temos cobertura nenhuma. Cobertura de ponto de acesso externo, né? Dentro dos prédios, nós temos os pontos de acesso, mas aqui na área da saúde, nós temos uma relativa boa cobertura, mas, novamente, é uma área muito densa da população. Então, nós temos que colocar mais access points para que esses que já estão lá não se esgotem. Tá? Então, o que está em pontinho vermelho aqui são os pontos planejados para a instalação de access points. Tá? Nessa aquisição de 20 novas APs. Bom, agora, indo para o outro ponto que eu destaquei aqui nesse levantamento, que é as equipes de TI, né? Novamente, eu separei por segmentos, né? Aqui, o que está em azul aqui são funcionários, são profissionais da carreira PAEP. O que está em vermelho aqui são funcionários contratados pela FUNCAMP. Em verde, estagiários e nos colégios técnicos. A gente observa aqui que a área administrativa ela é muito dependente da FUNCAMP. Já o segmento de ensino e pesquisa, as unidades de ensino e pesquisa, ela tem a grande maioria dos contratados pela própria Unicamp, né? E aqui é uma distribuição mais ou menos equivalente na área da saúde, e os colégios é um número bastante pequeno, né? Só um destaque aqui que nos colégios não tem nenhum funcionário FUNCAMP. Ainda relativo ao quadro de profissionais, aqui nós temos a evolução do nosso quadro. Eu coloquei aqui os dois anos, 2013, 2014 e 2016, ficou faltando 2015 aqui, porque na hora que eu preparei esse quadro, eu não estava com acesso a essa tabela. Mas a gente vê aqui, por exemplo, no quadro PAEP, nós começamos aqui em 2015 com cerca de 396, em 2014 457, e agora nós estamos em 678. Eu repito, essa informação que vem das unidades. Se você entrar lá no S-Integra, esse número talvez seja diferente. Tá? Eu repito a informação que veio sobre a responsabilidade das unidades. Né? Aqui a gente observa uma diminuição bem significativa no número de estagiários. Tá? E uma manutenção quase que, um crescimento muito pequeno aqui nos servidores FUNCAMP. Tá? O total é esse daqui, a soma de todos esses profissionais dá essa equipe que cresce praticamente em linha reta aqui. Não? Por último, para concluir a questão dos profissionais, eu utilizei aqui
uma comparação que é feita num estudo o Conselho dos Reitores das Universidades Espanholas, que fizeram em 2013 um levantamento e um estudo de governança nas universidades espanholas e da América Latina. Aqui, essa comparação é feita levando em conta aqui tá, a relação é de profissionais de TIC por docentes. Aqui está escrito errado. Tá? Então, por exemplo, na Espanha, cada profissional de TIC tem o trabalho, em média, né, nas universidades espanholas, 26 profissionais de TIC para cada docente. Na América Latina, esse quadro diminui para 16. 16 profissionais de TIC por docente. Na Unicamp, segundo esse levantamento, desculpe, esse aqui é o levantamento de 2015. Esse quadro nosso é 3 professores por profissional de TIC. Bom, aqui tem a dúvida, né? A intenção aqui, o que se coloca aqui é que quanto maior o número de docentes por cada profissional de TIC, né, é melhor. Né? Nós temos aqui, vamos dizer assim, um certo luxo, né? Nós temos 3, cada profissional de TIC é responsável pelo o trabalho de 3 docentes. Né? Bom, vou passar então para o exemplo que eu queria, lembrando, né, que a gente fez a gente tem esse estudo da nossa situação atual e agora nós vamos procurar um exemplo que sirva para que a gente possa pensar num planejamento futuro. O exemplo que eu quero colocar aqui é o exemplo da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos. Pois não? Não, observe só, aqui o total de docentes dividido pelo total de funcionários de TIC. Mas é a forma da gente comparar com essas outras instituições, né? Lá foi feito assim também. Nós temos esse estudo dividido por unidades também. Nós temos unidades aqui que têm esse número muito maior, por exemplo, que a Espanha. Em compensação, nós temos unidades que esse quadro é bem abaixo. Tá? Aqui foi simplesmente para manter a mesma forma como foi criado na Espanha e na América Latina. É a simples razão entre o número de docentes dividido pelo número de funcionários. Pois não, Ney? Desculpa, eu não... É o número de docentes dividido pelo número de funcionários.
Então, para cada funcionário, nós temos 3 docentes. Na Espanha, nós temos 26 docentes por profissional. Observe só, esse é o quadro geral, como foi dito aqui. Tem uma distorção, porque tem unidades maiores, tem unidades muito menores, mas para fins de comparação, a gente tem que manter da mesma forma. Avançando um pouquinho aqui, a Universidade de Princeton. A Universidade de Princeton é a 4ª universidade mais velha dos Estados Unidos. É uma universidade bem tradicional. Na nossa área aqui de computação, ela talvez seja lembrada pelo Princeton Architecture, né? O modelo de construção de computadores de von Neumann, né? Comparado, por exemplo, com a arquitetura de Harvard, né? Que é outro modelo. Só para não dizer que a gente não viu isso, a arquitetura de Princeton tipicamente é quando você tem o processador e com a memória sendo compartilhada para programas e dados, somente um barramento. E no modelo de Harvard, você tem uma memória para dados e outra memória para programa. Então, durante muito tempo, isso daí foi sendo discutido. Esse modelo de Princeton, na verdade, ele é o modelo de von Neumann, né? Foi ele que escreveu um artigo em 1946 que fez essa proposta. Mas a primeira implementação de uma máquina foi na Universidade de Princeton, por isso que adquiriu o nome de Princeton. Alguns dados numéricos dessa universidade. O corpo docente é de 1.238 professores, sendo que 77% são tenure, né? Que seria o titular, o doutor, o professor contratado, né? Tem um quadro de 1.444 pesquisadores ou pós-doutorandos. A razão estudante por professor é de 5 estudantes por professor, e essa universidade tem no peito 26 prêmios Nobel, né? É uma universidade realmente muito importante. Ela, em termos assim numéricos, né, ela é menor do que a Unicamp, né, mas é muito importante, né? O exemplo que eu quero dar aqui, usando essa universidade, é a construção de uma infraestrutura de computação na universidade, né? Basicamente, é o projeto e a construção de um moderno data center para atender às demandas de processamento científico e administrativo da universidade. Levou cerca de 10 anos entre a concepção, os primeiros trabalhos, até a inauguração da primeira etapa, do primeiro módulo, em 2012. Essa é a imagem desse centro de computação lá na universidade. É interessante falar que o grande problema, nesses 10 anos aí, a grande discussão foi como compartilhar processamento científico de alto desempenho com administrativo, né? Lá eles chegaram numa estratégia que as duas demandas compartilham a mesma estratégia. Não compartilham as mesmas máquinas, mas foi usado a mesma estratégia, né? Aqui, talvez não esteja dando para ver, mas isso aqui é um quadro tirado da própria página da universidade, em que descreve esse data center. Eu destaquei aqui que é uma construção que tem cerca de 4.000 metros quadrados total construído, cerca de 1.000 metros quadrados só de data center mesmo, só o data center, na primeira fase. Na segunda fase, eles estão prevendo uma segunda fase, esses números vão ser ampliados, né, para alguma coisa da ordem de 8.000 metros quadrados e 2.000 metros quadrados só de data center. Um outro destaque que eu faço aqui
o número de cores, cerca de 92 mil cores. Destaco aqui também o consumo. Na primeira fase são 2,8 megawatts e até a segunda fase, quando chegar no final, 5 megawatts. Eles têm um sistema de backup de energia, né, que envolve no breaks, né, com capacidade de prover 30 minutos de backup e um grande gerador a diesel, né, que prevê 48 horas de carga, e também tem outro gerador que é baseado em gás natural, que serve para emergências que não precisem chegar o gerador a diesel, né? Bom, tem outros detalhes aí Bom, o que eu acho que é interessante é mostrar a perspectiva histórica desse projeto. Qualquer semelhança é mera coincidência. Talvez vocês identifiquem algum lugar no planeta que seja igual a isso. Antes de 2000, as atividades administrativas eram todas atendidas pelo Office of Information Technology, o IT. Né? A pesquisa era distribuída no nível de departamentos. Departamentos aqui a gente poderia colocar escola ou faculdade, né? A pesquisa tinha um pouco envolvimento centralizado, geralmente ligado a convênios de pesquisa. Eram salas de computadores instaladas nos departamentos dos projetos de pesquisa. No início dos anos 2000, as atividades de ensino e pesquisa migraram do mainframe, que é uma situação que tinha até então, para a arquitetura cliente-servidor. No início da década de 2000, a computação ainda era dividida em administrativo e de pesquisa, e eles operavam relativamente independente. Nesse início, então, surgem algumas entidades dentro da universidade que mostravam interesse em melhorar o atendimento às demandas de pesquisa. A própria OIT, né, mudou o CIO da OIT, então esse novo chefe, né, da informática vislumbrou o atendimento o IT era só administrativo, então ele vislumbrou atender as demandas de pesquisa. Também foi criado, em 2002, um grupo que recebeu o nome de Instituto para a Ciência de Computação e Engenharia. Não é um instituto de ensino, é um instituto para dar suporte a uma computação científica centralizada. E também surgiu, nessa mesma época, né, um grupo de consultores para computação e pesquisa, né, que permitia ao corpo docente e ao staff, né, guiar a OIT para servir melhor às demandas de pesquisa. Ainda na perspectiva histórica, né, na esteira do 11 de setembro, aumentou na OIT a preocupação com a resiliência dos sistemas administrativos. É interessante, a preocupação aqui foi especificamente administrativa. Então, eles fizeram a duplicação de data center, e em 2007, todos os e-mails e todas as aplicações estavam colocadas de forma redundante nesses dois data centers. Em meados de 2008, foi criado o Data Center Strategic Team, um grupo de 10 pessoas da universidade, mais o assessoramento de uma empresa externa, e esse grupo definiu estratégia
para a construção de um data center que atendesse não só a parte administrativa, mas como também a parte científica. Bom, eu tinha colocado aqui também, o artigo ele termina com 9 recomendações com base na sua experiência e que serve para outras instituições, né? Então, eu vou ler rapidamente aqui. Desenvolver uma estratégia clara e divulgá-la, conseguir o apoio dos componentes-chave, ou seja, do dono do dinheiro, vamos traduzir para a reitoria, antecipar e responder a riscos, problemas e obstáculos, montar uma equipe correta, reconhecer suas limitações, ter consciência dos custos, aprender com todos. Tá? Todos envolvidos são importantes na definição do projeto. Planeje para a vida. Observe só, o projeto dura alguns meses, mas esse data center vai servir por décadas. Né? Não é um projeto para durar um ano, é para durar uma vida. E o último que ele destaca com bastante ênfase é comunicação. Todas as ações têm que ser comunicadas. Seja por relatórios, seja por reuniões de projeto, tudo isso. Eu tinha preparado aqui descrever cada um deles, mas vamos direto. E agora, José? E agora, Unicamp? O que a gente vai fazer no nosso planejamento? Sacaram José, Unicamp? Eu vou propor algumas ações aqui que eu considero interessantes. Estabelecer um planejamento estratégico para a TIC da universidade. Isso tem que ser no âmbito da CETIC. Envolvendo demandas administrativas, de ensino e de pesquisa. E um especial destaque que eu faço é a área da saúde. A Unicamp, muitas vezes para a nossa comunidade, é reconhecida pela nossa saúde. A Unicamp está nos jornais dessa semana porque a área da saúde está sem UTI para pré-natal, ou para alguma coisa assim. Ela não está lá porque os cientistas da Unicamp... Não, a área da saúde é muito importante para a universidade. Bom, o projeto Nuvem Computacional é estratégico, é importante para muito dessas ações. E a mesma estratégia, a centralização de data centers administrativos, essa já é uma iniciativa da Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário, através da COPEI, que estabeleceu essa diretriz, e eu avalio que a mesma estratégia deve ser aplicada aos data centers de pesquisa. Está na hora de a gente discutir um centro de processamento de alto desempenho da Unicamp. O Senapad pode ser o centro de processamento de alto desempenho nacional pode ser parte disso, mas a Unicamp tem que ter seu próprio centro de processamento de alto desempenho. O rapaz aqui é muito bravo, eu fico com medo, eu tive que correr. Bom, gente, algum comentário? Na verdade, eu pus essa pergunta aqui porque normalmente as pessoas terminam perguntando se tem questões. Eu não tenho. Eu estou fazendo a questão aqui. O que a gente vai fazer agora? Isso que é importante, tá? Obrigado, então. Muito obrigada, professor, por sua palestra.